Então, boa tarde, irmãos. É bom estarmos através desta tecnologia, cada um em suas casas. Amém. Podemos aproveitar-se daquilo que nós podemos fazer melhor, que é louvar ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Então vamos louvar ao Senhor com o coro que diz: quero ser fiel neste caminhar a dois. E que a nossa vida possa ser um caminhar a dois com Deus. Amém. Aleluia. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, quero ser Deus, quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Tu deste, quero ser fiel neste caminhar a dois. Diga isto ao Senhor nesta tarde, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque tu és digno, porque és digno de adoração total. Tu és santo, porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Graças, Senhor, por mais uma oportunidade, Deus, mais uma oportunidade de podermos te louvar, de podermos te exaltar, bem dizer o teu nome, porque só o teu nome é digno, só o teu nome é grande, só tu, o único que deve ser adorado. Louvado seja o teu grandioso nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos tens ajudado. Obrigado pela tua proteção. Tu és uma forte torre, em ti estamos seguros, protegidos, Senhor. Obrigado, Senhor, também pelas informações, o contexto, que realmente vemos realmente isto a diminuir, Senhor. Deus, acreditamos que Tu estás no controle de todas as coisas.
coisas. É Acreditamos que verdade, Tu sim. estás por cima e Tu tens a última palavra, Senhor. Aleluia. Oh Deus, desmobiliza, Senhor, realmente este vírus, Deus, para que nós, Senhor, rapidamente nos possamos juntar para louvarmos juntos o Teu nome. glorioso Senhor. Oh Deus, para que Aleluia. juntos, Senhor, Verdade, sintamos, oh Senhor, de uma Obrigado, forma Deus. maravilhosa e Aleluia. sobrenatural o Teu poder, Santo, Senhor. santo, santo, Ainda que sabemos que santo. Tu estás individualmente com cada um. É Abençoa verdade, ricamente nesta obrigado, hora Senhor. todos aqueles que nos estão ouvindo. Senhor, Deus, onde os Teus filhos Senhor. estão, nas suas casas, as suas famílias, verdade, Senhor, no Senhor. mundo inteiro, os Teus servos, Santo, Deus. santo, Pai, tudo santo. entregamos nas Tuas mãos, sabendo que Tu, Senhor, oh Deus, estás no controle. Amém. É, Bendito seja o Teu aleluia. grande nome. Santo, Aleluia. Santo, 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 santo. Quem é Como Tu, e quem daria a sua vida por mim, mesmo sofrendo em meu lugar? Como retribuir? Toda a criação espera em Ti, tudo sustentas com Tua mão. Quem é como Tu? Aleluia, Deus. Aleluia. Quem é como Tu? Quem daria? Quem daria a sua vida por mim, mesmo sofrendo em meu lugar? Como retribuir Toda a criação, toda a criação espera em Ti, tudo sustentas com Tua mão. eu levanto as minhas mãos, Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz, elevo o Teu nome, em Tua graça eu descanso, o Teu amor veio até mim, me libertou. estou confiando em Ti, Deus. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue e em Tua fidelidade. O Teu poder trabalha em mim, transforma-me. Eu levanto as minhas mãos, Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz, elevo o Teu nome, e em Tua graça eu descanso, o Teu amor veio até mim, me libertou. estou confiando em Ti. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue e em Tua fidelidade. O Teu poder trabalha em mim, transforma-me, transforma-me. Aleluia. Então saúdo a toda a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para fazer este trabalho
que esperamos que vai terminar em breve. Aproveito para informar os irmãos que, querendo Deus, no próximo dia 31 deste mês já teremos a oportunidade de fazer cultos presenciais com as normas que depois iremos trazer aos irmãos, aquilo que a lei define, etc. Mas até lá ainda vamos ter um dia ou dois em que vamos fazer nestes moldes, está bem? Então eu queria ler a palavra de Deus convosco e chamo a vossa atenção para a leitura que encontramos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 13, e versículos 22 até ao verso 30. E está escrito assim na palavra de Deus. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros Zaque serão os primeiros, e primeiros Zaque serão os derradeiros. Estava a usar esta palavra exatamente para percebermos como Jesus, a caminho de Jerusalém, ia ministrando a sua palavra, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e no seu ensino também alguém faz uma pergunta que é pertinente. E esta pergunta foi uma pergunta à qual Jesus não deu uma resposta direta. Ele não se dispunha a satisfazer a curiosidade alheia, mas a pergunta é óbvia, objetiva, que é esta: são poucos aqueles que se salvam? Realmente a pergunta que interessa, e por isso Jesus não deu uma resposta direta, não é se são muitos ou poucos os que se salvam, mas a pergunta que deve instar connosco é esta: será que eu sou salvo? E não importa o que será dos outros, mas essencialmente o que será de mim quando deixar este mundo. Isto é aquilo que importa. Nós temos na palavra de Deus uma situação que reportada no Evangelho de João, quando Jesus fala, depois da sua ressurreição, ele fala a Pedro, uma palavra profética, preparando para uma morte que ele ia ter com sacrifício. Portanto, alguém queria ter uma morte, enfim, bastante difícil, e Jesus está a prepará-lo para isso, não é? E depois de Pedro saber o tipo de morte que ia enfrentar, por ser fiel ao Senhor Jesus, ele fica preocupado com João e pergunta a Jesus: Senhor, e deste o que será? E a resposta de Jesus, tendo em conta em que seguiam alguns rumores de que Jesus teria dito que João não ia morrer enquanto Jesus não voltasse, ficou ali enraizada essa ideia. Não foi isso que a Bíblia diz exatamente isto, não foi isso que Jesus disse, mas foi isso que eles entenderam. Jesus responde a Pedro: que te importa a ti o que vai acontecer com João? Segue-me tu. Muitas vezes nós estamos preocupados com os outros: será que aquele é salvo? Será que aquele vai para o céu? Será que aquele está num bom comportamento? Mas afinal o que importa saber é se eu estou salvo, se a minha vida condiz com aquilo que eu digo ser, se Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Isso é o que é importante. Claro que Jesus dá uma resposta. E, infelizmente, a resposta é: são realmente poucos os que se salvam. É uma realidade. Apesar de que o desejo de Deus é que todos se salvem. Isso está escrito na palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. A Bíblia é muito clara, dizendo que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus, a verdade é a sua palavra. E depois acrescenta: porque há um só Deus e um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo,
aquele que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, uma palavra clara, inequívoca, que aponta para a pessoa de Jesus como o único que faz esta mediação entre Deus e nós. Ele é aquele que está intercedendo por nós e Ele é o único que o faz. Portanto, o seu desejo é que todos entendam isto, conheçam esta verdade e a vivam também. No céu, há de facto lugar para todos. Para toda a gente que nasceu neste mundo, Jesus deu a sua vida por todos, para que todos tenham oportunidade de ser salvos. Isto está escrito lá em João 3,16. Conhecemos muito bem este texto, não é? Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Há moradas para todos os que aceitam Jesus como seu Salvador. Está escrito lá em João capítulo 14, verso 16. Diz ainda a palavra do Senhor que no céu, Apocalipse capítulo 7, verso 9, João viu uma multidão incontável, diz que não se podia contar, gente que vinha de todas as tribos, línguas, nações e raças, e que ele vê diante do trono e perante o Cordeiro, adorando aquele que os salvou. Portanto, o céu é um lugar imenso, e quero-vos dizer que há também para si, meu amigo, e para nós que somos crentes em Jesus, há um lugar para nós, um lugar de bênção, um lugar de vitória, que Jesus já alcançou para nós. Claro que também a realidade do céu é algo irrefutável, mas também a realidade do inferno é. Ainda que a palavra de Deus ela nos mostra de uma forma clara que o inferno ele não foi criado para os homens, ele foi criado para o diabo e seus anjos, aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que deixaram a sua posição de submissão a Deus, que quiseram ser elevados ao ponto de quererem ser o próprio Deus, ou estar em pé de igualdade com Ele, mas não apenas, infelizmente, os anjos de Satanás, ele próprio está condenado a este lugar. Mas diz que todos os que praticam a iniquidade acabarão lá por toda a eternidade. Isto está muito claro na palavra do Senhor, mostrando que o inferno é um lugar real para quem rejeita Jesus. Aqui o verso 27 diz que há um grupo de pessoas a quem Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, é um lugar que não é apenas um lugar passageiro, mas é um lugar eterno. A palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 10, verso 28, o Senhor Jesus diz: vocês não temam, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, mas devem temer aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 25, nós encontramos a mesma expressão que Jesus usa aqui: apartai-vos de mim. E no caso ali, no versículo 41, está escrito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Portanto, não é uma situação transitória, há uma coisa que as pessoas vão sofrer eternamente, que, como citei, está preparado para o diabo e seus anjos. No verso 46 deste mesmo capítulo 25, de Mateus que citei, está escrito que assim irão uns para o tormento eterno. E aqui está o aspecto do choro e do ranger de dentes, não é? E também os salvos para a vida eterna. Portanto, a salvação resulta da nossa escolha. E a nossa escolha é seguir Jesus. Portanto, e devemos nos esforçar também, como o Senhor aconselhou aqui no versículo em causa, porfiai, esforçai-vos por alcançar a vida eterna. Então, realmente, são poucos os que se salvam. E nós perguntamos porquê? Primeiro porque o caminho, diz a palavra de Deus, é apertado. Mateus capítulo 7, verso 14, diz que a porta é estreita e o caminho apertado que leva à vida, e poucos são os que entram por ele. Portanto, comparativamente aos que se perdem, os que se salvam são um número bastante menor, disse o Senhor Jesus. Aliás, diz que o caminho largo é o caminho escolhido pelas multidões, onde não há regras, onde cada um faz o que quer, anda como quer, vive como quer, mas também diz que o fim dele é a perdição. Ora, é muito mais útil para nós, no tempo em que nós aqui vivemos, escolher a porta estreita, escolher o caminho mais difícil, não é verdade? Aquilo que realmente leva à vida tem o seu preço.
Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Portanto, há um compromisso. E eu quero desafiar a todos os meus irmãos em Cristo a mantermos este compromisso com Deus, de seguirmos Jesus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apresentar às pessoas o Evangelho que traz para nós o céu na terra, é estar a enganar as pessoas. O céu é um lugar onde nós vamos habitar, a terra é um lugar onde nós vamos ter tribulações, dificuldades, lutas, provas e até doenças. Mas também no meio desta situação nós temos um Jesus que está connosco e que nos dá vitória e que nos dá força para sermos perseverantes até ao fim, e aí poderemos, efetivamente, obter a vida que Jesus nos tem prometido. Então, o conselho de Jesus, no verso 24, o texto que lemos, diz: porfiai por entrar por esta porta estreita. E esta porta é Jesus. Ele próprio declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, a salvação e a entrada para a porta da salvação, para o céu, é não uma religião, mas é uma pessoa, e esta pessoa é a pessoa do Senhor Jesus. Então ele faz este conselho: porfiai, isto é, esforçai-vos. Isto implica abandonar o pecado, abandonar os velhos hábitos e adquirir um novo estilo de vida, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Será que isto é fácil? Não é, mas é possível? É, com certeza. Com a graça, com a ajuda de Deus e com o Espírito Santo na nossa vida, nós podemos perfeitamente alcançar este patamar, que é uma vida que, afinal, é aquilo que Deus espera de nós e que lhe agrada também. Amém? Claro que todos os que têm feito uma escolha errada, todos quantos têm tido uma oportunidade de entrar por esta porta e a têm desprezado, estão eternamente perdidos. Isto é, claro, nos versos que lemos, versos 27 e 28, quando o Senhor diz: apartai-vos de mim, todos que praticais iniquidade. E, portanto, para este lugar, verso 28, e é apenas um dos muitos que a Bíblia fala de igual maneira, para este lugar de choro e ranger de dentes. Meus amigos, nós não podemos evitar o inferno, podemos não acreditar nele, mas ele não deixa de existir por causa disso. O que nós podemos é evitar de ir para lá. Como? Aceitando Jesus, crendo na sua palavra, entrando nele como única porta de acesso ao Pai e também percebendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único que subiu ao céu e que se sentou à destra do Pai e está intercedendo por nós. Então há um inimigo que trabalha para impedir que esta nossa posição de entrarmos por esta porta aconteça. Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século, uma referência a Satanás, ele está interessado em cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a verdade do Evangelho. Realmente o Evangelho, ele traz a verdade às pessoas, libertando-as do erro, dos dogmas, das tradições humanas, propondo aos homens, realmente estas tradições propõem aos homens caminhos alternativos. E não há caminhos alternativos, há apenas um caminho. Para Roma há muitos, para o céu há apenas um. E eu desafio a cada um de vocês a encontrar este caminho, a seguir nele, porque o fim onde ele nos conduz é um fim glorioso. Então, realmente Pedro, ele afirmou isto, ele entendeu isto e afirmou isto lá em Atos capítulo 4, verso 12, dizendo que em nenhum outro há salvação. Há pessoas a dizer que não há salvação fora da igreja A, fora da igreja B, não há salvação fora deste contexto, daquele contexto, e eu quero vos dizer que não há salvação fora de Jesus. Em Jesus há salvação. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, verso 12, que quem tem Jesus tem a vida. E quem não tem Jesus não tem a vida. E está escrito, estas coisas estão escritas para que vocês saibam que têm a vida eterna e creiam no nome do Filho de Deus. Portanto, este é o desejo de Deus. A religião, as boas obras não dão nenhuma garantia, nenhum esforço humano resulta, nenhuma peregrinação, nenhuma forma de o homem procurar por si mesmo, alcançar pelas suas obras alguma bênção de Deus. Não, muito menos a salvação, porque a Bíblia é muito clara, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, o que está escrito em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Então eu termino perguntando aqui, afinal, quem são os que salvam? A Bíblia diz que os que se salvam são aqueles que ouvem o Evangelho, reconhecem o seu pecado, se arrependem e aceitam Jesus pela fé no seu coração, confessando como seu único e suficiente Salvador. Está bem claro na palavra de Deus, pelo menos, por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, verso 8 a 10, está escrito: esta é a palavra da fé que pregamos.
E é este o evangelho que pregamos ainda hoje. Qual é? Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como teu Salvador e Senhor, serás salvo. Não há nenhuma dificuldade para entender isto. Não são muitos os que salvam, mas aqueles que reconhecem o seu pecado, que o confessam diante de Deus e que creem que Jesus é o único Salvador e caminham com Ele até ao fim, esses seguramente são salvos. O segundo passo para ser salvo é segui-lo e ser fiel a Ele. A Bíblia diz, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Estou a citar João capítulo 10, versos 27 a 29. E por causa disso eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, tem um conselho para nós que somos crentes, para você, meu irmão, que está seguindo Jesus, né? Diz, sê fiel até à morte, até o momento da tua partida. Fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, fiel ao Evangelho. E a promessa é, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos, efetivamente, uma palavra muito clara relativamente àquilo que Deus espera de nós. Termino dizendo-vos aquilo que está aqui no texto que lemos, versos 29 e 30, os últimos versos deste texto que lemos, que diz que virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa de um reino de Deus. Portanto, fim de todos os lugares do mundo, não é? Os salvos. E diz, e eis que derradeiros há que serão os primeiros e primeiros há que serão os derradeiros. É interessante porque esta palavra informa-nos que quando nós chegamos ao céu, nós vamos ter muitas surpresas. Encontraremos muitos que não esperávamos encontrar e sentiremos a falta de muitos que esperámos encontrar. Os primeiros, uma referência neste caso até a Israel, os primeiros que tiveram acesso ao Evangelho, serão os últimos e os últimos, os gentios, serão os primeiros. Diz a palavra de Deus que por se multiplicar a iniquidade, o amor realmente de muitos está esfriando. Mas aquele que for fiel até ao fim será salvo. Então a pergunta que Jesus fez, ou que fizeram a Jesus, melhor dizendo, no princípio, são muitos os que salvam, de facto não são. Mas eu louvo a Deus por aqueles que são salvos. O irmão, você que está em casa, deve glorificar Jesus, porque você é salvo. Você que não tem conhecimento da verdade, apesar de ser religioso, ainda está a tempo de ser salvo. Não é num grupo de multidões que se encontra realmente a salvação ou o Salvador. Porque Jesus disse que essa multidão, esse caminho largo de multidões, conduz à perdição. Mas o caminho de seguir Jesus, de obedecer à sua palavra, pode ser difícil. Mas ele tem vantagens mais do que suficientes para justificar a nossa caminhada de fé com Jesus. Então, não importa muito se são poucos os que se salvam. Mas a pergunta, repito, é, você pode ser um deles. Um dos que são salvos. Você pode ser salvo hoje, ao ouvir a palavra de Deus, ao crer em Jesus, ao aceitá-lo pela fé no seu coração, você pode e deve ser salvo. Também você que já é salvo, meu irmão, você precisa ser fiel até ao fim. Este não é tempo de parar. Agora estamos parados em termos de cultos presenciais, o que é um prejuízo também, de alguma maneira, para o nosso coração. Mas na sua casa, não deixe de ler a palavra, não deixe de orar, não deixe de ser fiel em todas as áreas da sua vida. Porque de um momento para o outro nós podemos partir, Jesus pode voltar e nós não estamos muito preocupados com aquilo que acontece com o nosso vizinho, mas estamos preocupados connosco. Eu quero estar com Jesus. Será que você também quer? Eu quero subir com Ele. Será que você também quer? Então, por favor, seja fiel até ao fim. Mantenha-se nesta perspectiva de fidelidade e quando chegar esse dia, esta multidão de que já citei, e você fará parte dela, estará junto ao trono e perante o Cordeiro, adorando o Senhor num lugar eterno de gozo, de paz, que o mundo jamais imaginou. Diz a palavra de Deus que aquilo que o homem não percepcionou ainda, aquilo que não subiu ao coração do homem, que não foi ouvido por ele, que ele não tem sequer a menor ideia, foi exatamente isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, a nossa vida é uma vida de fé, de confiança na palavra do Senhor, e Deus, mais uma vez, irá cumpri-la, porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre na vida daqueles que creem. Termino aqui, deixando convosco uma oração, para que Deus possa tocar a sua vida, no lugar onde você está me ouvindo, na sua casa, meu amigo, você que está longe de Deus, aceite Jesus no seu coração, aceite Jesus na sua vida, e você vai ter a paz, a segurança e a esperança que o próprio Deus nos traz de uma forma garantida. Pai, obrigado pela Tua palavra. Sabemos que não são muitos os que se salvam, mas eu louvo-Te por aqueles que são salvos e Te louvo também pelo Teu desejo de que muitos mais sejam salvos. Te louvo por aqueles que já Te aceitaram como Salvador e estão seguindo estes passos de fé
na nossa vida aqui que é transitória, que é passageira e que através, mais uma vez, desta pandemia nós percebemos e entendemos bem a nossa fragilidade, a forma como de um momento tudo muda e tudo fica desfavorável relativamente a nós, mas tu continuas no trono, tu continuas a ser o mesmo, a tua palavra não muda e tudo está acontecendo dentro da tua permissão, ó Senhor, e do teu propósito para a nossa vida. Então, neste momento, Deus, toca cada coração, que nós possamos perceber que nós nascemos com um propósito, tu tens um propósito para a nossa vida e a nossa vida é caminharmos contigo aqui para podermos caminhar também contigo eternamente. Toca cada vida, Senhor. Se alguém não é salvo, que sinta esta palavra no seu coração, o teu Espírito Santo toca a sua vida para abandonar o pecado, para se voltar para ti, para te aceitar pela fé como Salvador e fazer parte também do número daqueles que são salvos. Sim, Pai, oramos também por aqueles que que conhecem a tua palavra, que já estão seguindo, para que ninguém desista, para que ninguém fique para trás, para que não haja nada que nos impeça, mas para que juntos nós possamos continuar a servir-te e a seguir-te fielmente até o momento em que nós vamos efetivamente por toda a eternidade estarmos contigo na glória. Abençoa ainda o nosso país, mais uma vez te pedimos e agradecemos pelo desconfinamento progressivo que está a acontecer. Deus, nós oramos para que tu tenhas misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão cuidando dos que estão sofrendo, Senhor, para que esta pandemia, para que este vírus, Senhor, possa desaparecer e a vida volte à sua normalidade, para que juntos nós possamos continuar a proclamar o Evangelho e a declarar que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo é o único Salvador, que o céu é um lugar que nos aguarda, também o inferno está preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que rejeitam Jesus como seu Salvador. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada família, abençoa cada lar, que a tua palavra toque cada coração. Esta é a minha oração nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.